pessoal, para contextualizar o júri que vamos ver, a audiência de instrução completa desse caso já está disponível no canal. Ela mostra as oitivas, as provas produzidas e o que as partes apresentaram antes. Vale conferir antes de seguir. Link na descrição. Agora ao julgamento. Cleide Dionísio de Souza. Ok? Bom dia, Cleide. Bom dia. Cleide, seu nome figura nesse processo na condição de vítima. E nesta condição a senhora vai ser ouvida. O promotor vai fazer algumas perguntas para a senhora, depois o advogado, por fim os jurados e juradas se entenderem necessário, tá bem? Uhum. Doutor Igor, pelo Ministério Público. Bom dia, Cleide, tudo bem? Bom dia. Sou Joia. promotor de justiça. Vou fazer algumas perguntas para você. De antemão, eu quero te informar que o réu não está na sala, certo? O senhor Marcelo não está na sala. A senhora pode tomar o tempo que for necessário para a senhora prestar as declarações, para a gente esclarecer os fatos. Não se preocupe com o tempo, a gente está aqui para ouvir a senhora, certo? Não há o réu, tampouco familiares dele aqui no plenário. Então a senhora sinta-se livre para esclarecer da melhor forma possível. A gente está aqui sobremaneira para proteger a senhora e esclarecer os fatos. Sim. Certo? Então a senhora pode levar o tempo que for necessário durante as suas declarações. Certo? Certo. Vou começar fazendo algumas perguntinhas iniciais para a senhora. Há quanto tempo a senhora se relacionou com o réu Marcelo? Quase 10 anos. Vocês tinham se separado há pouco tempo, antes dos fatos? Sim, a gente tinha separado. Eu terminei com ele, né? E aí a gente ficou. Eu aluguei uma outra casa para mim. E aí ele chegava em mim e falava que não queria ficar na casa da mãe dele, porque lá estava muito difícil. Se eu podia deixar, porque a casa tinha 2 quartos, se eu podia deixar ele ficar lá comigo um tempo e tal, até ele arrumar uma casa. Aí eu fui cedir para ele ficar comigo. Só que aí eu fui vendo que não dava certo, né? Aí eu falei com ele que eu não queria mais. Falei, não, realmente a gente terminou, você vai seguir sua vida, você vai arrumar um aluguel para você e não quero. E aí ele saiu. Só que ele ia todo dia lá no meu serviço, né? Que eu trabalhava perto da minha casa, trabalhava à noite. Então, um pouquinho antes, qual que foi a razão do término de vocês? Tem vários fatores, né? Tipo, ele era assim, ele era um viciado em jogo. Jogo de quê? Baralho, Ele apostava? postava. E aí, assim, eu gostava muito dele, sabe? Só que aí, com o tempo, isso aí foi... O que acontece? Ele comprava as coisas para a gente de casa, a gente comprava as coisas, comprava, um exemplo, comprava uma televisão. Aí, ele ia para o jogo, se ele perdesse o jogo, quando eu chegava, eu já tinha vendido a televisão. Tipo assim, ele era muito viciado no jogo. O que ele tinha que para vender, ele vendia. Isso aí foi me desgastando, porque eu trabalhava à noite para conquistar as coisas, para chegar e não ter as coisas dentro de casa. Isso aí foi assim um dos fatos, né? Tipo assim, teve várias coisas. E quem contribuía com as despesas da residência? Mas era eu. Teve uma época que eu trabalhava na BR vendendo pipoca, vendendo água. Aí eu chegava, tinha um cofrinho assim, eu colocava o dinheiro para juntar do aluguel. Eu chegava o dia do aluguel que eu ia pegar o cofrinho, cadê o cofrinho? Várias vezes eu paguei o aluguel atrasada. Tipo assim, teve várias coisas que foi me cansando, entendeu? E aí eu fui decidir, que eu falei, não queria. Eu falei, não, eu não quero ficar passando mais por isso. E você trabalhava aonde nessa época? Na época que aconteceu, na padaria. Essa padaria fica aonde? Lá no bairro Nova Sintra mesmo. Próximo da sua residência? Era, quando eu morava lá, né? Tipo assim, era praticamente de frente. E aí, aí foi acontecendo isso aí, que ele saiu de casa mesmo, mas, porém, ele ficava indo no meu serviço todo dia. Todo dia ele ficava lá na porta do meu serviço, ele ia lá com a mulher que ele estava para me atender eles, tipo assim, sei lá, querendo que eu voltasse, mas indo lá me confrontar com ela. Tipo assim, só que eu falava, né, eu quero que ele segue a vida dele, que eu vou seguir a minha. Aí um dia ele foi... Só para pontuar, então ele ia no seu serviço Ia. perseguindo você. Ele ia lá, tipo assim, falando que queria voltar, que, né, tipo assim, insistindo para voltar. E quando eu falava não, aí na outra noite ele chegava lá com a mulher. E fazia Pedia, escândalo me dá... ou não? Como é que era? Quando ele ia sozinho, ele fazia. Ficava lá falando, xingando, ameaçando e tal. Aí depois, quando ele ia com a mulher, aí ele pedia macarrão, pedia as coisas para me fazer, para me atender. Aí, Como é que era? A senhora atendia de bom atendia normal. Aí lá a porta era fechada, né? Só eu ouvia o que eles queriam e fazia, entregava. Entendi. Aí, da última vez
que ele foi lá, ele falou que queria pegar uns negócios, ele estava lá na minha casa. Porque, tipo assim, tinha coisa dele também lá ainda, né? Agora, o fogão, por exemplo, o colchão era ele que comprou, no caso, na cabeça dele era dele. Aí eu fui e deixei, entreguei lá a chave, ele foi lá e pegou tudo que estava dentro de casa, tudo. Pegou o colchão, fogão, geladeira, tudo que estava lá. Eu cheguei lá, não tinha nada. E como que você sobrevivia nesse tempo? Aí eu comecei a ir para casa dos outros para dormir, porque eu tinha que dormir, eu tinha que comer, eu tinha que trabalhar de noite. Que foi até no dia que ele me perseguiu, que eu não vi, que ele estava indo atrás de mim, eu estava indo para casa de alguém para dormir. Era rotineiro isso, dele pegar algum bem da sua casa? Isso aí foi quase um mês, assim. Primeira coisa que ele pegou foi a geladeira. Ah, porque eu preciso da geladeira, não sei o quê. Tá, pode pegar a geladeira. Aí depois pegou, vou pegar não sei o quê. Da última vez ele pegou tudo, não deixou nada. Pegou até eu tinha comprado toalha nova, perfume, levou tudo. Só que isso aí depois ele me devolveu. Perfume, toalha. Eu falei com ele, pelo menos o que é meu, o que eu comprei, você deixa. Aí ele foi lá e entregou lá na casa da minha filha. E aí a vizinhança começou a te ajudar. O povo começou a me ajudar. Eu comia na casa de um, comia na casa de outro, ia na casa da minha menina. Só que a minha menina estava trabalhando, tipo assim, igual de manhã. Ela saía, na semana que aconteceu, ela não estava lá na casa dela, né? Aí eu estava indo para casa dos outros para dormir, para levar uma marmita para o serviço. Nessas idas e vindas dele na sua residência, você não autorizava ele, às vezes, a ingressar lá. Não. E uma No delas, começo, sim. Assim, igual eu te falei, nos primeiros dias, ele pediu para ficar lá. Então, assim, aí ele chegava perto de mim e falava assim, foi de onde que eu vi que não dava certo. Que estava precisando só de um abraço meu, só um abraço que eu quero. Aí eu, tá, tudo bem, que eu não tinha raiva dele, não era inimiga dele. Só não queria mais convivência. Aí ele me apertava, assim, e que ele foi me incomodando, que eu vi que não estava normal a atitude dele, sabe? Aí eu fui, cortei, falei, não, é melhor cada um seguir mesmo. tem dois aspectos dos fatos, ainda um pouquinho antes, que parece que ele foi na sua residência e pegou o aparelho, seu celular e fez um pix. Isso aí foi assim, ó. Ele tinha me dado um telefone. Aí ele foi começar, igual eu te falei, o que ele achava que era dele, ele estava querendo de volta. E aí ele foi queria o telefone. Aí ele chegou lá assim, eu estava até sentado lá na porta da padaria, lá que tinha um espaço assim, e ele chegou já assim nervoso esse dia, querendo o telefone. Tive tempo só de tirar o chip, desinstalar o WhatsApp e nem lembrei de desinstalar as outras coisas, porque eu fiquei nervosa e entreguei, joguei lá assim, para lá assim, ele pegou. Aí eu tinha emprestado R$ 100 para uma amiga minha, aí ela fez o Pix para mim, só que como estava com ele, ele tinha acesso às minhas senhas, a gente tinha acesso à senha, né, no outro. Aí ele pegou, quando eu consegui resgatar, que eu consegui comprar outro telefone, que eu consegui resgatar a minha conta, aí eu vi que ele tinha feito, como se eu tivesse feito o Pix para ele. Mas foi ele mesmo Ele que transferiu um fez pix isso. para ele. Foi ele mesmo. Tem uma questão sobre vídeos íntimos que teve também. Sim, quando a gente estava junto ainda, né? Ele viajou, tal, a gente coisa de casal, né? Eu fiz um vídeo para ele, lá, tinha foto, tal. E Precisa aí, entrar nesses aspectos, não. sim, Eu só quero saber se houve alguma. Assim que ele pegou o seu sim. celular, o que ele fez com essa questão? Ele entrou dentro do meu Instagram e postou o vídeo no meu Instagram, como se eu tivesse postado. Algo que era íntimo e particular. Isso. Aí ele ainda filmou assim do telefone, de outro telefone, e aí espalhou, né? O trem espalhou para todo mundo. Ainda um pouquinho antes, a gente aqui está contextualizando, ele ameaçava a senhora? Você fala antes da. Se ele te xingava, proferia alguma ameaça. Ele, igual eu te falei, ele ia lá na porta do meu serviço e ficava falando se eu não ia voltar. E quando eu falava que não, ele ficava nervoso, assim, falando. Uma vez ele me mandou, ele foi me bloqueou, eu bloqueei ele em todas as redes sociais. Aí ele foi e mandou no SMS que ia rapar meu cabelo, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Tipo assim, esse tipo de ameaça teve. Agora, mais especificamente nos fatos, do dia 13 de abril de 2024. A senhora consegue fazer uma breve narrativa do que aconteceu nesse dia? Então, eu trabalhei, ele passou lá à noite na porta de serviço.
E ficou lá fora gritando. Nesse dia eu não lembro, não vou ouvir o que ele ficou falando, porque como o vidro estava fechado e minha patroa estava lá no dia comigo. Aí ele ficou lá fora fazendo gesto assim, tal, mas aí trabalhei a noite toda normal. Foi da onde de dia ele tinha mandado a mensagem falando que ia rapar meu cabelo, que ia mandar rapar meu cabelo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu mandei mensagem para todo mundo, falei, né, que ele tinha me ameaçado, o que eu fazia. Aí o pessoal falou, não, pode ficar tranquilo aí que ele não vai. O pessoal lá da vila, lá, né, que os moradores lá. Aí trabalhei a noite toda, de manhã saí 6 horas Padaria. na padaria. Saí 6 horas, peguei minha sacolinha com pão e estava indo para onde eu te falei que eu ia para dormir. Aí, Na casa de uma da amiga. amiga minha. Aí eu subi, eu peguei o ônibus, que é tipo assim, é um espaço pequeno, mas dava para ir de ônibus, né? Assim, dava para ir a pé, mas dava para ir de ônibus. Eu peguei o ônibus e fui, desci e estava indo andando. Aí, do nada, eu olhei para trás assim e eu fui ver o carro. Eu olhei assim e falei. Aí eu já fiquei nervosa, né? Falei, o Marcelo está me seguindo. Aí eu fui, despistei assim, para ele não ver onde que eu estava, que eu ia entrar, que eu estava quase chegando onde que eu ia entrar. Aí, com um pouco, ele parou o carro e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu estou indo dormir, aí, o que eu estou fazendo aqui? Você está me seguindo, Marcelo? Ele falou assim, mas você está indo levar até pãozinho para o seu namorado? Eu falei, que pão para o namorado? Eu estou indo levar pão para não tomar café. Ué. Ele falou assim, hoje você vai tomar umas pauladas. Aí já saiu com ferro, assim, aí já veio. Aí já começou a me espancar. Quer uma água? Eu vou. Eu vou pegar uma água para você, tá bom? Obrigada. Senhora Cleide, como eu te disse, a gente está aqui para esclarecer os fatos, sabe? Uhum. Eu sei que é um pouco delicado e sensível algumas informações aqui e algumas perguntas que eu posso fazer para a senhora. Pode fazer. Mas, infelizmente, eu vou ter que prosseguir fazendo algumas perguntas, porque é importante para a gente esclarecer para os jurados que estão aqui com a gente, para os demais, o que aconteceu no dia específico, tá bom? Uhum. Se você, enquanto eu te perguntar, você quiser interromper, respirar um pouco, não tem problema. Tudo bem? Uhum. Vamos retomar de onde você parou. Você disse que estava indo dormir com a sacola de pão na casa de uma amiga, Isso. considerando que ele já tinha retirado os seus pertences da Sim. sua residência anteriormente. Em determinado momento você viu o veículo, né? Um Onix Prata, se não me Isso. engano, Uhum. e teve esse diálogo que você já disse aqui pra gente. Nesse momento, ele desceu com a barra de ferro. Ele desceu e falou, hoje você vai tomar umas pauladas. E aí eu falei assim, para com isso, Marcelo, para com isso, pelo amor de Deus. Aí ele já veio para cima de mim e começou a me bater. Eu tentei correr, mas eu não consegui. Ele, tipo assim, ele deu a volta no carro e eu fiz assim com o braço. Aí me deu a primeira. Eu vi que ele ia me bater mesmo. Eu tentei correr, só que aí ele veio por trás, bateu aqui na minha cabeça. Eu caí no chão e ele continuou batendo. Aí eu fazia assim com o braço assim para não acertar no meu rosto, tanto que quebrou meu braço. Essa cicatriz que está no seu braço? Esse aqui é o meu braço quebrou, tem Essa foi placa, parafuso aqui. E aí minha perna rasgou até um pedaço aqui, minha perna tem até um buraco aqui que era um ferro, né? Aí arrancou, na batida arrancou. Aí me machucou todo, minha mão, minha cabeça, minha perna. E tirou essa barra de ferro do veículo, né? Tava dentro do carro. Tava dentro do carro? Tava. Entendi. Ele te agrediu e depois ele foi pro carro. Aí ele me agrediu e eu caí, fiquei caída. Aí ele entra no carro e eu caída. Aí ele voltou de novo, me deu mais 2 ou 3. Ele falou alguma coisa? Não, ele só batia. Ele só batia. Ele não tava normal, assim, parece que tava, assim, ele só olhava assim e batia, não falava nada.
Aí, quando ele voltou para o carro, que ele voltou, né? E bateu de novo e voltou para o carro. Eu fui e falei assim, ele vai vir com o carro assim de mim. Eu fui, levantei e saí, todo sangrando, levantei. Ele só falou assim, eu vou te matar. E aí entrou no carro e foi embora. Então, aí nisso eu fiquei lá gritando, pedindo socorro, socorro, para alguém me ajudar, que eu estava sangrando muito. Aí os pessoal, os vizinhos lá, umas senhoras, umas velhinhas, já veio, todo mundo me ajudando, e aí eu desmaiei, já chegou o SAMU, eu já acordei dentro do SAMU, e aí fui para o hospital. Fiquei internada uns 5 dias ou 6, não sei. Odilon Beres? Isso. Você se recorda mais ou menos das lesões que foi essa daí no braço, né? Tem essa do braço, que foi o mais grave, né? Na minha mão, na minha perna e na minha cabeça. Tomei ponto na cabeça também. Tomou ponto na cabeça? Tomei. Em qual lado da Aqui, cabeça? ó, lado direito. Próximo da nuca? É aqui, assim. Entendi. Eles costuraram a minha cabeça sem nem rapar o cabelo, porque estava tão assim, né? Foi grave. No dia seguinte, a senhora tomou conhecimento de alguma informação sobre o Marcelo? Né, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei sabendo que ele tinha foragido, né? Ele ficou escondido uns 3 dias. Aí todo mundo caçando ele para prender, e todo mundo procurando ele. A única coisa que eu sei é que ele sumiu. Ele ficou 3 dias sumido. Ele passou na padaria em algum momento? Sabe? Ah, não sei. Não tem problema. Não. Agora, para a gente, já caminhando para o final, após os fatos, ele enviou recados de ameaça para a senhora ou para algum familiar? Não, para mim não. Para a senhora não? E para seus familiares? Você fala depois que aconteceu? Depois que aconteceu. Não. Teve algum tipo de problema com relação aos netos? Não irem na escola ou algo relativo a isso? Depois que aconteceu, assim, meus netos estudavam lá todo mundo morava perto, né? A família dele e as minhas filhas. Aí a minha filha ficou com medo da família dele, porque a família dele, tipo assim, eles é meio agitado assim para falar as coisas, né? Tipo assim, meio barraqueiro, assim, modo claro de falar, né? Aí a minha filha mudou, tirou os meninos da escola por medo. Agora, se eu não fiquei sabendo se alguém foi lá ameaçar, assim, que eu saiba, não. Senhora Cleide, há alguma informação que eu não perguntei para a senhora considera relevante aqui para a gente? Ai, Alguma informação sobre relacionamento, próprios fatos? não. Não? Eu agradeço a presença da senhora aqui para esclarecer os fatos e eu não tenho mais perguntas. Doutor Carlos, pela defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Cleide. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. Bom, dona Cleide, na verdade, as minhas perguntas, e a senhora vão ser objetivas no que diz respeito à data, ao dia dos fatos, onde a senhora foi agredida. Só para tomar alguns esclarecimentos. No depoimento da senhora hoje, a senhora disse que após a agressão, ele teria dito: "Eu vou te matar". Essa ameaça, ela se deu fora ou dentro do carro? Dentro do carro. Ele já estava no carro? Tava. Tem um vídeo, né? Na hora que ele passa assim, ele vai. Dá até para ouvir ele falando. Ah, na hora que ele está indo embora, que ele grita Isso. com a senhora. Ele entra dentro do carro, acelera o carro e passa e fala: eu vou te matar. Me esclarece uma coisa. No momento dos fatos, ninguém interferiu para parar? Nada? Então, porque era muito cedo, né? Era 6h20, 6h30, por aí. Aí, quando eu fiquei gritando, tinha umas velhinhas, assim, umas senhorinhas, umas duas, mas era idosa já. Uhum. E chegou e ficou gritando para ele parar. Mas foi muito rápido isso aí. Assim, embora eu fiquei muito machucado, mas foi rápido. Foi tudo assim. Tá, Entendi. tá, 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 e tá.
Aí as velhinhas ficou gritando, gritando. Quando ele saiu, que apareceu um homem. Quando ele saiu, que apareceu alguém para Foi. ajudar. Foi. Que aí alguém lá gritou, pediu, chamou o vizinho, que era cedo, estava todo mundo dormindo ainda, né? Entendi. Aí uma pessoa veio, me ajudou, me apoiou assim. No depoimento que a senhora prestou na delegacia, a senhora disse o seguinte: que a rua estava vazia em razão do horário, de modo que uma senhora que ouviu os gritos foi a primeira a sair de sua residência e prestar socorro. Procede esse? Isso, essas velhas, era velha, uma senhora. Ela chegou, a primeira pessoa que apareceu foi elas. Tá. E a senhora disse: essa dona chegou a pedir para Marcelo parar, mas ele não escutava nada. Isso procede? Procede. A senhora acha que ele não escutava nada em razão da raiva? Sim, ele estava muito. Ele não estava normal do que eu conheço dele. Assim, ele parecia outra pessoa, transtornado. Ninguém entrou lá para poder parar para segurar o Marcelo? Não, Não, né? não. Igual eu te falei, foi muito rápido. Isso tudo que aconteceu foi muito rápido. Não foi coisa assim de ficar lá 20 minutos. Entendi. Ele chegou, bateu, entrou no carro e saiu. Mas nenhuma pessoa que estava andando na rua, ninguém Não, parou? não tinha ninguém andando na rua. Tá. A casa da senhora era, tipo assim, mais alta, né? Uhum. Ela chegou, tipo assim, da varanda, não sei, e viu, e ficou gritando, gritando, e desceu. Mas aí, no início, ele já entrou no carro e saiu. Aí, ela chamou uma pessoa lá, um homem, que lá, eu não sei quem que é, que foi que veio, me acolheu, me carregou, assim, para dentro de um beco que tinha lá. Tá. Para sair do meio da rua, né? Porque vai que ele voltasse de novo. Tá. O Cleide, muito obrigado. Só isso. Nada. Pelos jurados, alguma questão? Cleide, a senhora disse que conviveu com o Marcelo durante 10 anos, não foi? Sim, quase 10 anos. Antes desse dia em que aconteceu esses fatos com a senhora, nós estamos tratando aqui, outros fatos dessa natureza ocorreram? Outras agressões físicas contra a senhora? Nunca encostou um dedo em mim. Durante esses Nunca. 10 anos, até aquela data? Nunca aconteceu. ele nunca Nunca encostou via. um dedo, nada. Entendi. Xingamentos? Assim, a gente tinha briga normal de casal. Entendi. Pelo que a senhora mencionou, o que havia era subtração de bens do casal em razão do jogo. É isso. Perfeito, compreendi. A senhora sabe dizer se, além do vício em jogo, ele tem vício em drogas? Eu fiquei sabendo depois, assim, eu nunca imaginei que ele usava droga. Assim, nunca me deixou Durante o período que parecer. a senhora Não, conviveu com ele, a senhora nunca percebeu? não. Embora ele ficava a noite toda, né? Tipo assim, eu sei que ele ficava a noite toda e dormia de dia. Mas aí, em relação ao jogo. Entendi. Aí depois que eu fiquei sabendo que ele estava usando droga. A senhora sabe me dizer que tipo de droga? Ela disse que é cocaína. Diz que é cocaína, Teve mas a senhora até nunca viu. Não, eu nunca E vi. a senhora nunca percebeu nenhum efeito Não, desse tipo de droga nele? Não. Um comportamento estranho, alguma Não. coisa desse tipo? porque eu trabalhava à noite. Ele Entendi. daí ficava jogando e dormia de dia. Aí, quando ele arrumou esse carro aí, ele trabalha de Uber, né? Entendi. Aí ele trabalhava de dia. À noite, às vezes, ele passava lá na porta da padaria de carro, buzinava e tal, mas ele ficava mais no jogo, Entendi. E esse jogo era na região onde vocês moravam? pertinho lá da casa. Perfeito. Uhum. Mais alguém deseja saber mais algum detalhe em relação à vítima? Não? Ok, Cleide. Está encerrado. Muito obrigado. Um bom dia para a senhora. Obrigada. Tá? Podemos dispensá-la definitivamente? Sim, doutor Carlos. Nayeli Cristina Costa de Souza? Sim, Bom dia, Nayeli. bom dia. A senhora conhece Cleide Dionísio de Souza? Sim, minha mãe. É sua mãe, né? Perfeito. Nayeli, só vamos confirmar alguns dados pessoais seus, por favor. Por favor. Eu vou te qualificar e na sequência o doutor vai colher o seu depoimento. Sim. Seu nome completo, por favor. Nayeli Cristina Costa de Souza. Seu estado civil. Solteira. Sua profissão. Auxiliar de pizzaiolo. Ok, muito obrigada. Por nada. Naeli, a senhora esclareceu que é filha da Cleide, né? Vítima Sim. desse processo. Então nós vamos ouvi-la como informante. O Uhum. promotor vai fazer algumas perguntas para a senhora, na sequência o advogado e por fim os jurados e juradas, tá bem? Sim. Toriba, pelo Ministério Público. Agradeço, excelência. Bom dia, Nayeli, tudo Bom bem? dia. Eu sou promotor de justiça. Eu vou fazer algumas perguntas para você.
como eu já esclareci de antemão, a senhora pode ficar tranquila para prestar o depoimento da senhora. Sim. O réu não está presente, tampouco os familiares também não estão no plenário. Então, a senhora sinta-se à vontade para prestar as declarações da senhora. Uhum. Também tome o tempo que for necessário para você explicar para a gente tudo certinho, não se preocupe, tudo bem? Tá bom. Vou começar fazendo algumas perguntinhas. Senhora, quem é o senhor Marcelo César Ferreira? No caso, ele era meu ex-padrasto. Ex-padrasto? Isso. Como é que era o relacionamento dele com a família? Ah, ele era um bom, assim, dentro de casa só deixou a desejar, mas era uma boa pessoa. Uhum. Ele era uma boa pessoa. A gente considerava ele como um pai. Ele tinha algum vício, algo do tipo? Tinha. Qual? Ele jogava, né? Tinha vício de jogo. Jogo de quê? Baralho. Ah, jogo de baralho? Baralho. Esse jogo de baralho afetava um pouco a casa? Muito. Em qual sentido? Deixava a desejar como o homem da casa, né? Deixava faltar as coisas dentro de casa. Minha mãe trabalhava numa padaria à noite. Então, assim, a minha mãe que sustentava a casa, pagava o aluguel sozinha. Às vezes eu ajudava ela a pagar o aluguel, porque ele não ajudava. Depois do término do relacionamento dele com sua mãe, Sim. qual foi a conduta que ele adotou? O que ele fez depois que eles separaram? No longo do tempo que eles se separaram, ele perturbava muito a minha mãe no serviço dela. Aí ele não aceitava o relacionamento, ele ficava falando que ia bater nela, que depois que ele fizesse o que ele queria fazer, que ela nunca mais ia fazer o que ela estava fazendo, segundo ele falava, né, que ela estava fazendo. E ele ia na padaria com uma moça, falava que era namorada dele, e minha mãe trabalhando, e ele lá, e minha mãe no balcão, trabalhando, e ele fazendo gracinha, mexendo com a minha mãe, e a mulher rindo da cara da minha mãe, e minha mãe, A mulher ria da cara de sua mãe? a moça que estava com ele. Você acha que qual era o objetivo de levar? Pelo que eu vejo, ele tipo estava tentando provocar, uma provocação para ela dar tipo ela sair do balcão para ir para cima da pessoa, dela, no caso. Entendi. Uma provocação, vamos se dizer. Entendi. Ele ia nessa padaria, como você disse, Sim, várias vezes? sim. No horário de trabalho dela, à E quando noite. ele não ia com essa mulher, o que ele fazia na padaria? Ele passava na frente da padaria e ficava jogando uns verdes para ela. Vou te matar, vou te matar. E ela ficava, às vezes ela tinha medo de sair da padaria, porque ela ficava com medo dele pegar ela na rua. Você já, dito isso, a senhora ficou com um pouco de receio em algum momento? Você foi na padaria? Sim, no dia que um dia depois, como que eu vou te falar? Numa noite, eu liguei para ela e estava com mau pressentimento. Falei com ela, mãe, não vai trabalhar, mãe, não vai, porque ele vai te matar, ele vai te pegar na rua. Aí ela falou assim, não, minha filha, a mãe vai trabalhar, vai ficar tudo bem. No outro dia eu vou chegar, vou dormir, vai ficar tudo bem. Aí foi que eu fui dormir e ela foi trabalhar. Aí no outro dia que eu fui entrar no WhatsApp, eu só vi os vídeos dela, praticamente, já estava para mim, ela estava morta. Eu já tinha Os vídeos pegado que ela, você fala é o vídeo dela, dela apanhando. ela Do vídeo dela apanhando e dela caída no chão, toda ensanguentada. ainda um pouquinho antes, Uhum. essas idas e vindas dele na padaria. Ele Sim, perseguia ela lá na padaria. padaria. Eu vou ler uma frase aqui que a senhora falou lá na delegacia. E eu quero que a senhora ou confirma ou a Uhum. senhora fala que não foi. Só para a gente esclarecer, tudo bem? Sim. Abre aspas. Que ele xingava ela com palavras de baixo calão, falava que ela não era mulher, que era uma vagabunda, com perdão da palavra, Sim. que merecia morrer em um leito de hospital igual a mãe dela. A senhora Sim. confirma? Confirmo. Agora, sobre a questão patrimonial.
Ele ia na casa pegar algum objeto, Você fala em qual casa? na casa de sua mãe? Ele chegou aí pegar os trem dela tudo. Ela ficou sem nada dentro de casa. Você sabe mais ou menos o que ele pegou da casa de sua mãe? Tudo que uma casa pode ter, geladeira, fogão, cama, colchão, Você sabe botijão. como sua mãe sobrevivia, você sabe? Ela ia na casa dos filhos, né? Porque a gente morava próximo. Então ela saía da padaria e passava lá em casa, ficava lá, tomava café, às vezes almoçava, jantava, ou eu levava a janta para ela lá na padaria. Agora, sobre outro fato, essas perguntas que eu te faço é para a gente contextualizar um pouco o relacionamento, Sim, certo? Teve uma questão sobre pegar o celular. Você sim, consegue falar para mim? consigo. Ela estava na padaria no dia. O celular dela, eu não lembro bem se ela estava no balcão ou se ela estava no caixa no dia. Aí o telefone dela estava em cima do balcão, ele chegou e pegou o celular dela e ela, sem entender o motivo por que ele estava pegando, ele entrou dentro do carro e saiu. Aí, quando foi no meio da madrugada, que a gente foi ver né, o que ele postou lá, as fotos da minha mãe pelada, né, Ela postou vídeo íntimo no Instagram. vídeo íntimo, no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais. O fato, você já falou com a gente, que você viu o vídeo, né? Sim, no caso, no dia, foi eu que consegui o vídeo né, do fato. Uhum. Agora um pouquinho, você disse o fato, agora um pouquinho depois. Sim. Depois dos fatos, ele ameaçou você e outras pessoas? Da parte dele, não, mas a família dele, a gente teve ameaça. E a família mandava recado, mandava recado para os outros virem entregar a gente. Aí a Só gente para ficou. você ou para os seus filhos também? Para mim, para meus filhos, para minha irmã. Os únicos que não foi citado foi os meus 2 irmãos homens. Que ele não chegou a ameaçar os 2, não. Mas eu e minha irmã, a gente foi ameaçada. É a Natiele, né? Natiele. Ameaçando os filhos, eles iam para a escola normalmente? Ia. Os meus filhos iam na escola do bairro, porque eu morava no bairro lá, né? Vocês E pararam? minha irmã não. Vocês não moram mais no bairro? Não? Eu não moro, não, porque depois que aconteceu, eu fiquei com receio, porque a família dele mora no bairro e não sei qual que vai ser a reação quando me vê na rua. E como a gente morava próximo, eu fiquei com receio, eu preferi sair do bairro, eu e meus filhos. E agora, só para a gente caminhando para o final, posteriormente, você visitou sua mãe no hospital. Eu fiquei a parte toda com ela no E hospital. como que ela estava lá? Pode dizer que quando eu cheguei lá, eu achei que ela estava morta, da forma que eu vi ela. Ela estava muito machucada, sangue assim na mácula, o braço todo cortado, a perna, a cabeça dela. Tava uma coisa. Parecia que ela estava morta. Para mim, ela estava morta. Entendi. Nele, alguma pergunta que eu não fiz para você, que você considera relevante para esclarecer os fatos aqui, que eu não te fiz e você quer falar? Não, dá. Não? Então eu te agradeço, viu? Não. Pelo seu tempo e não tenho mais perguntas, Excelência. Por Carlos Henrique, pela defesa. Sem pergunta, Excelência. Pelos jurados e juradas, alguma questão? Não? Está encerrado o seu depoimento. Podemos dispensá-lo definitivamente? Bom dia. Bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência o doutor vai colher o seu depoimento. Tá bom. Seu nome completo, por favor. Natiele Cristina Costa de Souza. Sua profissão? Manicure. Ok, obrigada. Por nada. Natiele Cristina Costa de Souza, né? Isso. Bom dia, Natiele. Bom dia. A senhora conhece Cleide Dionísio de Souza? Sim. É o que seu? É minha mãe. Sua mãe, né? Isso. Perfeito, Natiele. Considerando que a senhora é filha da vítima, nós vamos ouvi-la como informante. O promotor vai te fazer algumas perguntas, depois o advogado e, por fim, os jurados e as juradas, tá bem? Tá bom. Doutor Igor, pelo Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, Natiele, tudo bem? Bom dia, Jorge. Eu sou promotor de justiça. Eu vou fazer algumas perguntas para você
para a gente esclarecer tanto o relacionamento quanto os fatos, certo? Como eu já disse de antemão, a senhora pode ficar tranquila para relatar o que você precisar falar. Uhum. O réu não está na sala, também não está na sala os familiares do réu. Então, a senhora sinta-se tranquila para falar o que for necessário, tudo bem? Uhum. A sua mãe se relacionou com o senhor Marcelo César Ferreira? Isso. Como é que era o relacionamento deles? No começo era muito bom o relacionamento deles, mas aí foi chegando, dando um certo tempo, foi ficando bem conturbado, sabe? Eles ficou junto, acho que se não me engano, 10 anos. Só que aí, com o tempo, ele começou a ficar muito enfiado no jogo. E aí, jogo de baralho, essas coisas. Jogo de telefone, tigrinho, essas coisas. E aí ele começou a não suprir o que tinha que suprir dentro de casa como homem, e aí o relacionamento dos dois começou a ficar bem conturbado depois disso. Não suprir dentro de Tipo casa. assim, Você fala não fazer o papel de homem, né? Deixava faltar as coisas dentro de casa. sua mãe que contribuía, é isso? Isso, muitas das vezes minha mãe que tinha que pegar dinheiro para pagar aluguel, ou para comprar um gás, para fazer uma compra. Ele ficava agressivo em algum momento? Eu nunca percebi ele agressivo, né, de querer bater nela ou nada. Ele era agressivo com palavras. Ele era bem ignorante com palavras. Xingava ela. Isso aí eles Tinha brigavam. relação com o jogo também? Como assim? Quando ele perdia dinheiro? Aham. Aí, Se quando ele ele perdia perdesse, ele ficava e os dois brigavam, era motivo de briga. Porque ele gastava o dinheiro que tinha que fazer as coisas dentro de casa e acabava que os dois brigavam. E nessas brigas ele era bem agressivo com palavras. Aí, quem terminou o relacionamento? A sua mãe. Foi minha mãe. A mãe? Uhum. Eu vou ler uma frase que a senhora falou em delegacia. Eu quero que a senhora ou confirme ou a senhora fale que não foi. Eu vou fazer a leitura e você me fala que se sim ou que não. Uhum. Que quando o Cleide colocou fim ao relacionamento, Marcelo passou a realizar ameaças. Falava que ia matar ela, raspar o cabelo dela. Verdade. A senhora confirma? Uhum. Ele ia na padaria? Como que é? Ele ia na padaria que ela trabalhava. Quando eles separaram, a gente ainda tinha amizade com ele, porque tinha aquele afeto ainda, né, de 10 anos na família. Então a gente sempre mantinha contato com ele. E aí ele ia na padaria, ameaçava, saía da padaria, mandava mensagem para a gente: olha, eu fui lá e tal, ameacei sua mãe, mas eu gosto dela, porque eu quero voltar. Mas sempre ameaçava, sempre. E ela falava para mim, para minha irmã. Eram os escândalos que ele... Isso, na porta da padaria, fazia briga. O tanto que o patrão dela, né, o antigo patrão dela, o dono da padaria, já cansou de conversar com ele lá na época, né? Falando com ele para deixar ela trabalhar em paz, para ela fazer o serviço dela, e ele depois resolvia lá fora. Ele ia pegar algum objeto na casa da sua mãe? Você sabe me falar? Algum Na objeto separação, você fala, ou para ameaçar? Depois que separou, você sabe se ele ia na casa pegar eletrodoméstico? Pegava. Ele pegava, tanto a última briga que eles teve, ele pegou tudo que tinha dentro da casa, tudo, pegou colchão, jogou um tanto de coisa, ele jogou no lixo de frente à padaria que ela trabalha, e o resto ele levou para a casa dele, não sei se ele vendeu, o que ele fez. Aí, depois de um tempo, ele foi e devolveu algumas coisas para ela, panela, algumas coisas, e para tentar reatar, e ela realmente não quis, aí foi a última briga que eles teve, que ele entrou e pegou tudo que tinha dentro da casa, fogão, geladeira, o colchão ele pegou, jogou de frente à padaria. Nem muita coisa ele jogou de frente à padaria onde ela trabalhava. Como é que sua mãe sobrevivia? Aí ela ia para casa da minha irmã, ela ia para casa de amiga para dormir, ela ficava revezando porque não tinha lugar para ela dormir. A senhora foi aconteceu os fatos, certo? Uhum. A senhora viu o vídeo. Uhum. Depois disso, você foi no hospital ver a sua mãe? Foi assim que aconteceu, eles me ligou, todo mundo tentou falar comigo, mas eu estava longe. E aí, assim que pegou o sinal, foi tipo, aconteceu umas 6 horas, eu fiquei sabendo umas 9 horas. Aí ela já estava no hospital, aí eu fui direto para o hospital.
E lá, chegando no Aí hospital. cheguei lá, ela estava na maca, chorando, gritando de dor e chorando muito, perguntando por que que ele fez isso com ela, por que que ele bateu, por que que ele tentou matar ela. Até então eu não tinha visto o vídeo na hora, nem depois que eu cheguei e conversei com ela que eu fui ver o vídeo. A gente caminhando no final, eu vou, novamente, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou ler uma frase aqui que a senhora prestou em delegacia. Se a senhora confirmar, sim. Se não confirmar, não. Uhum, Posso fazer a leitura? pode. É que Cleide, sua mãe, estava muito machucada e assustada. Ela, até hoje, dormindo, fica tendo pesadelo com Marcelo. Se assusta, fica achando que vai entrar em casa, não tem paz. A senhora confirma? Até hoje. A senhora recebeu ameaças de morte ou algo do tipo? Dele, não. Quando, na verdade, quando aconteceu tudo, ele não me ameaçou, mas ele falava muita coisa de mim, sabe? Falava, que você é uma vagabunda, que você está com AIDS. Ele falou muita coisa de mim para parente dele, para todo mundo. Agora, da família dele, eu tive ameaça, das irmãs dele. A senhora tem filhos? Tem. Ele ameaçou seus filhos? A irmã dele, ele chegou, ele falou, teve uma fala dele, que ele falou assim, que eu devo estar esquecendo que eu tenho filho, para me estar falando o que eu estou falando. Foi quando eu fui, Quem o falou? Marcelo, quando eu fui, né, deu a entrevista, apareci na televisão, aí ele foi e falou isso, você deve estar esquecendo que você tem filho, para você estar fazendo essas graças. E aí a família dele também ameaçou, a irmã dele falou que se me visse na rua, que ia me arregaçar eu, me desmontar eu. Qual que é o nome da irmã? Eu acho que é Graziele, se eu não me engano. É porque eu conheci ela como Zil, o apelido dela, né? Entendi. Mas eu acho que é Graziele. Entendi. Natiele, alguma pergunta que eu não fiz para a senhora, que você considera importante aqui para relatar para a gente? Seja uma ameaça ou algo do relacionamento? Eu não Não, perguntei, a senhora acha relevante? não. Ele é só frisar que quando assim que ele foi preso, passou um tempo, ele tentou entrar em contato com a minha mãe, né? Aí a gente foi, e a família dele até hoje, de vez em quando, assim, eles tentam entrar em contato com ela, ou manda notificação, ou manda mensagem no WhatsApp, e aí manda e apaga logo em seguida o que que mandou. Aí a gente não sabe se é ameaça, se o que que é. Entendi. Você reside ainda lá nas proximidades? Não, ninguém. Ninguém da sua família mora lá mais. Não, todo mundo se mudou do bairro. Por quê? Eu, na verdade, não morava, né? Minha mãe morava e a minha irmã. Ah, A minha mãe mudou porque a gente não deixou, justamente porque a família dele ia ficar, né, olhando para ela, mexendo com ela, a gente preferiu tirar. E a minha irmã também, pelo mesmo motivo, não fazia muito sentido ficar lá mais, né? entendi. Eu te agradeço, viu, Natiele? Obrigada. Tem mais perguntas? Doutor Carlos Henrique, pelo defesa. Sem pergunta, excelência. Pelos jurados, alguma questão? Nenhuma. Podemos cessar definitivamente. O Wellington Macedo Jacques Ferreira, correto? Correto. Bom dia, Wellington. Bom dia, tudo bom? Joia. O senhor conhece o Marcelo César Ferreira? Conheço. Parente dele? Não. E a Cleide Dionísio de Souza? Minha ex-sogra. Sua ex-sogra? Isso. Perfeito. O Wellington, considerando que o senhor teve essa convivência com a filha da Cleide, a designando a ex-sogra, nós vamos ouvi-lo por cautela como informante. O promotor vai te fazer algumas perguntas, na Ok. sequência o advogado e por fim os jurados. Tá bem? Doutor Igor, pelo Ministério Público. Agradeço, excelência. Bom dia, Wellington. Bom dia, beleza? Joia. Deixa como eu disse em outros momentos, o senhor pode ficar tranquilo para esclarecer a narrativa. O réu não está presente e os familiares também não estão aqui no plenário, não estão na sala. Então, senhor, eu sei da condição que consta nos autos, então o senhor pode ficar tranquilo para narrar tudo que o senhor sabe, tudo que o senhor já prestou anteriormente, em sede de delegacia, bem em outros momentos. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o relacionamento e um pouquinho sobre os fatos. Tudo bem? Ok, tudo bem. O senhor sabe me dizer um pouquinho sobre o relacionamento da Cleide com o Marcelo? Não, era tudo no começo tranquilo, tudo de boa. Os dois andava junto, caminhava junto. No começo sempre foi de boa. Só que ele sempre teve o vício do baralho.
Jogo de baralho? Jogo de baralho. Ele sempre teve esse vício. A gente já teve restaurante junto. A gente fechou por conta do vício também. Ele não parava lá e tal. Mas quanto a isso, nunca atrapalhou na relação deles, não. Uhum. Ele passava a madrugada jogando, que o senhor já... Passava. Eu vou ler uma frase que consta em depoimento que o senhor prestou em delegacia, e o senhor pode confirmar ou negar ela. Ok. Tudo bem? Vou fazer a leitura. Que a família possui um bom relacionamento com Marcelo, que, entretanto, considera Marcelo uma pessoa muito falsa e manipuladora. Ele tenta colocar todo mundo como errado, quando ele que está errado. O senhor confirma essa afirmação que o Confirmo. senhor disse? Confirmo. O senhor consegue explicar um pouquinho pra gente? Até porque antes dele passar essa situação, eu estava passando. Eu separei uns 3 meses antes, 4 meses antes dele. Mas ainda eu convivia na família. Aí falava comigo, não faz isso, não faz isso, não bate, não mata, não faz. E eu sempre falava, não, essa não é a minha índole e tudo, mas eu acho que ele, tipo, me incentivava um pouco, tipo, ele me encorajava um pouco, eu acho, no meu pensar depois. Encorajava o quê? Nas palavras, que ele, tipo, ele não falava, mas, tipo, dava a entender que ele queria que eu fizesse. Só que aí ele falava, não faz. Tipo, Queria que ele, fizesse o quê? Agressão? tipo, agredir a minha ex-companheira e tal. Aí, ele depois ele falava, não, não faz isso não, que é melhor, você não vai estragar sua vida. Aí depois, quando ele fez isso, eu até pensei, nos momentos que eu conversei com ele, quando ele tava, depois que ele fez, eu tive algumas conversas com ele. Aí ele falou, mano, foi no momento que eu fiz e tal, me arrependo. Uhum. Eu vou ler novamente mais uma frase e o senhor pode confirmar ou negar. Tudo bem? O senhor falou em delegacia que Marcelo, no início, me falou que surtou, mas depois admitiu. Falou que bateu em Cleide mesmo, que não espancou, que deu em Cleide umas 10 pauladas. Ele sabia o que estava fazendo. Essa história de surto foi invenção. O senhor confirma? Confirmo, com certeza. Acho que tem uns áudios também. Sobre os fatos. O senhor viu o vídeo, né? Vi o vídeo e eu cheguei uns 4 minutos depois que ele O saiu senhor da estava firma. na... Eu tava próximo na região. Ah, tá. Aí como é que o senhor ficou sabendo O irmão dela me ligou, pedindo para ajudar. Você sabe dizer se ele já proferiu algum tipo de ameaça? Ou os familiares contra você ou contra as filhas da senhora Cleide? Ele mesmo não, mas a família sim. Família, sim? Uhum. Teve alguma questão de suborno? No começo, sim. O senhor consegue explicar pra gente? Teve 2 ligações no meu telefone pedindo para mim não falar nada e tal, porque os áudios estavam comigo, mas eu já tinha entregado para pro delegado, né? Acho que é delegado que fala, já tinha entregado tudo. E também eu não aceito isso, já tive dentro da minha família também, dentro da minha casa, eu não aceito. Eu falei que eu não aceitava e bloqueei a ligação. Uhum. Agora, a gente já caminhando para o final. E sobre a questão dele falar que estava em surto, ele não usava droga, não usava droga. Entendi. Em surto também eu não estava, porque ele fez tudo em sã consciência, que tanto que depois que ele fez, eu mandei mensagem para ele e ele me ligou. Foi a hora que ele falou que realmente fez, que ele tinha pegado ela com outro, que ela estava traindo ele e tudo. Então, qual o motivo que ele surtou se ele sabia o que estava fazendo? Eu vou. Eu acho que é sobre isso. Se o relato em delegacia, eu vou ler aqui, e aí o senhor confirma ou nega. Beleza. Beleza? Eu vou ler aqui o que o senhor disse em delegacia. Pela manhã, Marcelo ligou para o celular do depoente, que é o senhor, Aham. e proferiu ameaças contra as filhas de Cleide, que é a Natiele e Nayeli, com os seguintes dizeres. Aí eu vou ler aqui e até peço perdão por algumas palavras que eventualmente possam ouvir. Falou o seguinte:
ele falou que está louco atrás da Natiele e Nayeli, que estão fodendo com ela nas entrevistas, principalmente a Nayeli, e como acabaram com a vida dele, vão ter que pagar, e que ele vai terminar o que começou com a Cleide. Sim, Ele falou pro Falou. senhor isso no Ligação. telefone. Eu acho que ela estava perto também. Acho que eu comecei a gravar a ligação, se eu não me engano. O senhor tem mais alguma questão que eu não perguntei para o senhor, que você considera relevante aqui para a gente? Você quer falar ou algo relacionado? Não, só questão de surto mesmo. Acho que não existe ninguém fazer uma coisa por surto, não. Acho que todo mundo faz tudo consciente. Na minha cabeça, todo mundo faz o que acha que deve fazer. Naquele dia da barra de ferro, Não, tem surto, não. Na minha cabeça, não. entendi. Eu te agradeço, viu? Obrigado. Dr. Carlos Henrique, pela defesa. Obrigado, Excelência. Bom dia, Wellington. Wellington, só para alguns esclarecimentos a respeito do fato. Você disse aí que você recebeu um telefonema do filho da vítima para ir até o local para ajudá-la. Como que foi essa história? Porque eu sou muito próximo. Era muito próximo do Samuel. E tudo que Entendi. acontecia me ligava. E você estava próximo do local? Próximo. Quando o senhor chegou no local, como que estava? Ela já tinha sido atendida? Tinha alguns populares? Como Tinha que era? acabado de levar ela Tinha acabado de levar para o hospital? pro hospital. Tá. O senhor teve acesso ao vídeo. Quem passou o vídeo para o senhor? Foi algum vizinho? Alguém? Foi o filho dela. O filho Miquéias. dela. Tá. Então, no local você não chegou a presenciar As agressões, não. as agressões, você não presenciou. No local, não. Quando você chegou, já tinha ido para o hospital. Já. Tá. Só isso, Excelência. Obrigado, Hélio. Pelos jurados, alguma questão? Não? Podemos dispensar definitivamente? Sim, excelência. Ok, senhor. Muito obrigado. Bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência o doutor vai colher o seu depoimento. Tá. Seu nome completo, por favor. Luana Pereira de Souza, Seu estado civil. casada, Sua profissão. cabeleireira. Muito obrigada. Luana Pereira de Souza, correto? Sim. Bom dia, Luana. Bom dia. A senhora conhece Cleide Dionísio de Souza? Sim. Parente dela? Ela era minha ex-sogra. Ai, sogra. Sim. Perfeito, Luana. Considerando que a senhora manteve esse vínculo familiar com a vítima, Sim. nós vamos... A senhora é parente do réu? Sim. Sobrinha. Sobrinha. Perfeito. Esse seu vínculo de parentesco com vítima Os e dois. acusado, nós vamos ouvi-la como informante. A defesa rolou o seu nome, então o advogado vai começar fazendo as perguntas, depois o promotor, por fim os jurados e as juradas, tá bem? Ok. Dr. Carlos Henrique, pela defesa. Bom dia, Luana. Bom dia. Aqui, ó. Do lado de cá. Esse cara tá... Como que era o relacionamento do acusado com a vítima? Meu tio sempre foi muito carinhoso com ela, né? Ela já veio de um relacionamento muito conturbado, porque ela sofria agressões por causa que ela era infiel, ela traía muito. E aí ela começou um relacionamento com meu tio e era muito tranquilo, não tinha briga, não tinha agressão, nem verbal, era muito tranquilo mesmo, o relacionamento dos dois. O seu tio, ele se divorciou, se separou por quê? Ele não terminou com ela, não. Foi ela que terminou com ele. Sim, o que acontece? Meu tio descobriu a traição dela, né? E aí, como a gente eles moram numa favela, todo mundo começou a zoar, mexer muito com meu tio. E aí, meu tio foi morar com a minha avó, né? Entendi. Aí ele até buscava algumas coisas e não tentou retomar o relacionamento. Ele terminou mesmo por causa de traição. Foi isso que aconteceu. Os Tá. dois teve uma conversa muito tranquila. Me fala uma coisa. No dia dos fatos, você chegou a presenciar? Como que você soube
do fato? Eu conversei com ele. Ele me Conversou ligou. com ele? Aham. E o que ele te disse? Que estava muito de cabeça quente, que no telefone dele que era logado, né? E aí tava um vídeo dela nua e chamando, né, o nome desse outro Entendi. namorado. E foi por isso, então? Sim. Tá. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor Igor, pelo Ministério Público. Excelência, apenas uma pergunta. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Com quem ele residia, o Marcelo? Ele Com morava ela. na casa dela durante o relacionamento? Porque eles tiveram um relacionamento aproximadamente de 10 anos, mais Sim. ou menos, né? Com quem ele morava? Eles moravam com minha avó, Uhum. né? Moravam na casa da mãe do meu tio. Aí ficaram lá uns anos. Aí, por conta de infidelidade dela, né? Assim, a gente avisou. Ela estava querendo ficar com o marido da minha tia. E aí o Marcelo brigou com a família inteira para poder ficar com ela. E aí eles alugaram uma casa. Aí eles estavam morando junto. Você sabe se seu tio era viciado em baralho? Não, meu tio não era viciado. Ele jogava baralho, sim, com os amigos, jogava. Muitas vezes? Não, Não? era assim, era como a gente morava em lugares separados, tipo, ele foi morar com ela num bairro acima, ele às vezes ele tava ali para jogar baralho, jogando baralho. Só que como ele trabalhava de Uber, aí o carro ficava ali perto, da onde que tinha, onde que o povo reunia para jogar baralho. Te agradeço. Viu? Pelos jurados e juradas, alguma questão? Não? Podemos dispensar definitivamente? Podemos, Sim? Excelência. Perfeito. Bom dia. Bom dia. Vou te qualificar e na sequência o doutor vai colher o seu interrogatório. Sim, senhora. Seu nome completo, por favor? Marcelo César Ferreira. Ok, muito obrigada. Marcelo César Ferreira, correto? Sim, senhor. Marcelo, bom dia. Bom dia para o senhor. Marcelo, o senhor teve a oportunidade de conversar reservadamente com o seu advogado antes desse interrogatório, correto? Sim, senhor. Ele certamente explicou que é direito seu permanecer em silêncio, caso queira, sem prejuízo da sua defesa, da mesma forma que é direito seu apresentar sua versão sobre os fatos, respondendo às perguntas. O senhor me compreende? Compreendo, senhor. O senhor vai optar por ficar em silêncio ou vai responder as perguntas? Eu vou responder as perguntas. Marcelo, eu vou proceder à leitura da denúncia e, na sequência, eu vou te fazer algumas perguntas de acordo com o que consta no processo, tá bem? Tá bom, senhor. Diz aqui que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcelo César Ferreira, porque no dia 13 de abril de 2024, por volta de 7 horas, em via de acesso pública, situado na Rua 1, na altura do número 69, marginal do anel rodoviário, em Belo Horizonte, ele, assumindo o risco de resultado morte, impelido por motivo torpe, utilizando o meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher em razão de sua condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, desferiu violentos golpes de barra de ferro contra a vítima Cleide Dionísio, sua ex-companheira, provocando nela os ferimentos descritos no exame de corpo de delito, indireto de folhas 43, 43 versos 61 e 62, iniciando assim a execução de um homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo consta, denunciado e vítima se relacionaram anteriormente, sendo que após o término ele não se conformou com o fim do relacionamento, passando a perturbar a vítima em diversos momentos e locais. No dia dos fatos e horário acima mencionado, o denunciado se aproximou da vítima no local acima identificado e passou a golpeá-la com barra de ferro em diversas partes do corpo, sendo que o crime somente não se consumou, primeiro porque a vítima se protegeu com o braço direito, impedindo que o denunciado a atingisse na cabeça, e segundo porque a vítima pediu socorro e pessoas da localidade se aproximaram, fazendo com que o denunciado saísse do local. O crime foi praticado por motivo torpe, em razão do sentimento de posse do denunciado em relação à vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, visto que o denunciado, revelando uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, atacou a vítima com violentos golpes de barra de ferro com a ponta afiada. O denunciado utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que foi ela atacada de inopino enquanto caminhava em via pública, sendo colhida de surpresa pelos golpes de barra de ferro. Ademais, o denunciado praticou o crime contra sua companheira por razões da condição de sexo feminino em cenário de violência doméstica, pois o casal manteve relação íntima de afeto, ainda que permeada por violência física e psicológica por parte dele contra a vítima. Por esses motivos, denuncia-se Marcelo César Ferreira como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, que é o motivo torpe, 3, meio cruel, 4,
recurso que ditou a defesa da vítima. E 6, feminicídio, cumulado com o artigo 14, inciso 2, que diz respeito à tentativa. Marcelo, esses fatos noticiados na denúncia são verdadeiros? Eu agredi ela mesmo, senhor. Mas eu não tentei matar ela em momento nenhum, senhor. Vamos por partes, então. O senhor agrediu com quê e por quê? Eu, no início do fato, eu estava trabalhando de aplicativo e encontrei com ela e falei com ela assim, onde você está indo? Ela, tô indo para... Ah, vou te falar a verdade, tô indo encontrar com uma pessoa que eu já estou relacionando há algum tempo. Aí ela falou assim, você é um cara que eu não quero mais ficar com você. Eu falei assim, nós temos 9 anos juntos, Cleide. Ela, não quero ficar com você mais não, quero ficar com ele agora. E eu fui e falei com ela, volta pra mim, senhor. Eu nunca fiz nada com você de errado. Eu tô trabalhando pra gente ter uma vida melhor. Ela falou assim, mas eu não quero ficar com você não, você é um corno. Eu fui, peguei o macaco que eu tinha trocado a roda uns dias anterior e agredi ela e fui embora. O senhor conviveu com ela por quanto tempo? 9 anos, quase 9 anos. No dia que isso aconteceu, o relacionamento já havia sido rompido? Não, Não? Certo. O senhor tem filho com ela? não, Certo. O senhor agrediu ela porque ela não quis voltar com o senhor? não, é porque ela estava indo ficar com outra pessoa. Certo. O senhor conhecia essa outra pessoa? Conheci. Quem que era? É uma pessoa que ficava lá na rua, lá perto de onde que ela trabalhava. E o senhor sabia disso há quanto tempo? Eu fiquei sabendo no dia, Ah, no dia. O senhor agrediu ela com o quê? com o ferro do macaco. Quantos golpes? Eu não lembro, senhor. Que parte do corpo? No braço, acho que nas costas e na perna. O senhor percebeu se ela se machucou no momento? Não percebi, senhor. Depois que o senhor agrediu a Cleide, o senhor fez o quê? Eu entrei no meu carro e fui embora. Pra onde? Eu fui embora para casa de um amigo meu, Onde? Aqui em Belo Horizonte? em Belo Horizonte. Seu intuito foi fugir? Meu intuito foi fugir no momento. Compreendi. O senhor tinha algum vício? Não, senhor. Foi mencionado em plenário que o senhor gostava de jogar baralho, isso é verdade? Não, senhor. Foi mencionado em plenário também que o senhor tinha por hábito vender os eletrodomésticos do casal para custear esse apego ao jogo, isso é verdade? Não, senhor. Isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Certo. O senhor convivia bem com a família da Cleide? Muito bem. Com as filhas dela? Muito bem. Certo. Antes desse evento, né, antes dessas agressões ocorridas no dia 13 de abril de 2024, o senhor já tinha agredido ela antes? Nunca, nem briguei com ela, nunca discuti com ela durante esses 9 anos, senhor. Xingamentos? Nunca. Não, foi naquele dia específico. Foi só naquele dia específico. Entendi. Depois que o senhor foi preso, ela foi visitar o senhor na cadeia? Não, senhor. Não. Entendi. No momento em que o senhor agrediu ela, como é que ela estava? Ela estava passando na rua? O senhor estava conversando com ela em algum local específico? Como é que foi? Ela estava descendo, parei meu carro e comecei a conversar com ela. Ela estava descendo pela rua, caminhando? Ela caminhando, ela Aí o parou. senhor parou o seu carro e chamou ela para conversar? Como é que foi? Eu encontrei com ela, abaixei o vidro e perguntei ela onde que ela estava indo. Aí eu conversei com o senhor, expliquei para o senhor. Aí o senhor desceu com o ferro do macaco, né? O senhor Sim, explicou, senhor. e bateu nela. E agredi ela. Entendi. Ok, Marcelo. Não tenho mais perguntas para te fazer, estou satisfeito. Muito obrigado. Doutor Igor, pelo Ministério Público. Sem perguntas, excelência. Pela defesa, doutor Carlos. Marcelo, por gentileza, me esclarece uma coisa. Alguém lhe impediu de agredir a vítima, dona Cleide, ou você parou porque você quis parar? Eu parei porque eu quis parar, senhor. Tá ok. Só isso, excelência. Obrigado, Marcelo. Pelo jurado, jurados, alguma questão para o réu? Não? Perfeito. Marcelo, está encerrado o interrogatório. Vou pedir para o senhor se acomodar ali no final da sala.